O que é destaque nesta sexta-feira? STF decide manter eleição direta no Amazonas, mas governador eleito só tomará posse após recurso de José Melo ir a julgamento. 10.000 servidores irão atuar no plano de segurança para eleições suplementares de domingo. Servidores do INSS se reúnem neste sábado para decidir greve geral. Pela primeira vez na Ponta Negra começa hoje o Festival Folclórico do Amazonas. Justiça Federal do Rio de Janeiro suspende decreto que aumentou o preço dos combustíveis. Decisão vale em todo o país. Procuradores da Venezuela pedem anulação da Assembleia Constituinte. Neymar, o jogador mais caro do mundo, será apresentado a Paris nesta sexta-feira e amanhã terá festa com a torcida do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes. 2 mortes violentas durante a noite e madrugada. Um foi executado no Gilberto Mestrinho e outro a golpes de terçado na Cidade de Deus. O Jornal da Manhã está começando. 5:47. Previsão do tempo. Com pouca nebulosidade, Manaus já amanhece com 26 graus de temperatura e a máxima será de 35 graus, com sensação térmica de 40 graus Celsius. O Clima Tempo está prevendo 2 milímetros de chuva, ou seja, não vai chover. A umidade do ar é de 84%. Os ventos estão calmos, com 5 km/h de velocidade. Sexta-feira, 4 de agosto, é o 216º dia do ano. Faltam 149 para acabar 2017. Dia de São João Maria Vianney. Também é o dia do padre e o dia internacional da cerveja. O Rio Negro parece ter acelerado seu ritmo de descida com mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 27 metros e 40 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. Datas e fatos. Registros da história. 1849, morre lá na Itália Anita Garibaldi, heroína brasileira. 1913, França e Reino Unido projetam túnel sob o Canal da Mancha. 1944, Segunda Guerra, Anne Frank, menina judia que deixou o diário sobre o tempo que passou escondida em porão, é descoberta finalmente pela Gestapo. 1970, morre Oscarito, um dos principais atores das chanchadas. 1977, Raquel de Queiroz torna-se a primeira mulher a ser eleita para a ABL, a Academia Brasileira de Letras. 5:49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A partir das 9 horas de hoje, a Avenida 7 de Maio, no bairro de Santa Etelvina, começa a receber as obras de construção das alças de encaixe na confluência com a Avenida das Flores. Para a execução desse trabalho, será interditado o trecho da 7 de Maio entre a Avenida das Flores e a Rua 243, sentido Avenida Timbiras, AM010. A obra é da Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, e vai durar aproximadamente uma semana para que ocorram os serviços de terraplanagem, pavimentação asfáltica. Alberto Pellegrini, como é que está o trânsito nesse instante nas nossas principais ruas e avenidas? Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra oferecendo um tráfego tranquilo nas principais vias da cidade, com semáforos funcionando e até o momento nas principais nenhum tipo de acidente registrado. Mas nós temos um acidente, viu, Paulo? Ocorrido agora há pouquinho, com a ambulância do SAMU no local. Me passou a informação aqui o nosso companheiro de trabalho, Mirimar, passou no local. É no cruzamento, Paulo Guerra, da Avenida Silves com a Avenida Borba, ali na área da zona sul da cidade. O motoqueiro entrou na traseira de uma fronte. Nesse momento, o trânsito tem lá, né, a polícia orientando direitinho. O movimento é pouco, mas está obstruído lá a via. Nesse momento, o motoqueiro está sendo removido por uma viatura, por uma ambulância do SAMU. O trânsito está mais calmo, Pellegrini, nos inícios de manhã, principalmente agora que as escolas não estão funcionando em função da eleição de domingo. As escolas foram cedidas para que as zonas eleitorais, as sessões eleitorais possam funcionar. É isso, Paulo, né? Realmente é isso aí, né? Com os alunos aí que estão sem aula devido às escolas que foram entregues ao TRE, a situação do trânsito melhora e melhora muito, Paulo. Toda vez que tem férias ou qualquer coisa assim, um recesso escolar como esse, nós observamos aí uma diminuição aí nos congestionamentos na cidade. 2 homens foram mortos durante a noite e madrugada na cidade. Um foi executado lá no Gilberto Mestrinho. E um homem foi morto a golpes de teçado na cidade de Deus. Pellegrini, ele ficou desfigurado, é isso?
Ficou, Paulo, foram dezenas de testadadas, várias testadadas. Esse homem recebeu por volta de 1h da madrugada de hoje. O corpo deu entrada por volta de 3h30 dessa madrugada, portanto, agora há pouco, a sede do Instituto Médico Legal. Ele levou várias testadadas e acabou morrendo na hora. Alberto Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade por onde você passou agora de madrugada? Podemos considerar tranquila no pronto-socorro Platão Araújo e no pronto-socorro João Lúcio. Faltando ainda, nós dávamos uma passadinha lá no 28 de agosto. Daqui a pouquinho o faremos. Mas nós tivemos uma movimentação tranquila. Paulo chamou a atenção mais uma vez o Platão Araújo e o número de pessoas que dão entrada por agressão física. Nós observamos que todos os dias há esse tipo de prática. Aquela mulher que foi encontrada morta ontem, Alberto Pellegrini, segundo informações, tratava-se de uma ladra, não é? Pelo menos é o bilhete que deixaram próximo ao corpo. Pois é, no primeiro momento, Paulo, nós cobrimos também essa ocorrência, fato ocorrido lá no Igarapé do Franco, ali nas proximidades da maternidade Moura Tapajós. Estivemos no local e naquele momento não se falava nesse bilhete, né? Não se falava nesse recado, nesse bilhete, e só posteriormente é que veio a se comentar. Mas nós estivemos no local, Paulo, e chamou a atenção o corpo da mulher despido, ela estava completamente nua e morta, boiando nas águas do Igarapé do Franco. Uma cena realmente muito forte ocorreu ontem. Pois é, diz que o bilhete dizia: essa nunca mais vai roubar ninguém. 5h53 em Manaus. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu durante a noite e madrugada na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo, mas sem antes dizer, Paulo, mandando um abraço especial pro pessoal da lotação, o pessoal que faz o transporte alternativo, o Pilu fazendo contato conosco, tá com o rádio ligado, os passageiros, quando começa o Jornal da Manhã, pede para aumentar, para ir acompanhando as notícias. Ele aproveita para dizer, Paulo, que a cooperativa das lotações, né, do alternativo da faixa azul, todos os motoristas estão passando por reciclagem, e se algum passageiro, se algum motorista souber de alguma manobra, manobra ruim dele no trânsito, que faça contato com a cooperativa, que esse motorista ou o cobrador serão punidos. Um outro detalhe, Paulo, é que no conjunto Cidadão 12, área da Cidade Nova, ali Nova Cidade, está faltando água desde domingo, faltando água no conjunto Cidadão 12. Uma coisa eu posso te garantir, tem muita água no Rio Negro. Pois é, Paulo, agora... A tomada d'água está falhando, Pellegrini. Até chegar lá, né, Paulo, o negócio... É engraçado que a conta chega, Paulo. Com certeza, e tem mais, e o telefone não para de tocar. Se você atrasar 5 dias, a empresa manda de cobrar a cada 5 minutos. Ela lembra, né? Lembrando, queremos lembrar agora... que você está com a conta em aberto. Agora, se você ligar para reclamar, também não consegue. Tem esse detalhe também. Quando liga agora para cobrar, é uma beleza. É uma presteza enorme, Pellegrini. Grande presteza. É contigo, meu Pellegrini, agora é contigo, Paulo. Tá bom, muito obrigado. 5h55 em Manaus. Vamos a uma utilidade pública e, abrindo essa exceção aqui, pede-se a pessoa que encontrou uma carteira com todos os documentos de Francisco Anunciação de Souza ligar para o telefone 98-418-0559, que será bem gratificado. Repita o telefone, Eduardo. 984-18-0559. Aberta em Iranduba a campanha Agosto Dourado. Quem tem os detalhes é J. Rai. A Unidade Básica de Saúde Vitória Paz, em Cacau Pireira, foi o espaço escolhido na manhã de ontem para a abertura do Agosto Dourado, uma campanha do Ministério da Saúde que visa incentivar prioritariamente em todo o Brasil o aleitamento materno, mas também trata do cuidado para com as crianças e a paternidade. O prefeito Francisco Gomes, o vice Eduardo Cavalcante, secretários e outros assessores participaram da cerimônia e em seus discursos orientaram e incentivaram as mães, em especial as grávidas e lactantes, quanto à importância da amamentação. Mais tarde, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, a coordenadora da Atenção Básica, assistente social Gilce Reis, falou sobre o tema. No Iranduba é novidade, né? A primeira vez que está sendo realizada uma campanha desse nível. Nós
teremos oficinas, palestras, encaminhamentos, orientações, visitas domiciliares, né? Tudo focado ao aleitamento materno. Por sua vez, a secretária de saúde do município, professora Rose Eblin, destacou o papel dos pais nesse processo. A presença do pai na família, na formação psicológica dessas crianças, não só providenciando o sustento financeiro, mas principalmente o vínculo afetivo desses pais com os seus filhos. Além das visitas domiciliares, as atividades da campanha Agosto Dourado em Iranduba se concentrarão nas unidades básicas de saúde, na sede e na zona rural do município. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. 5:57 em Manaus. Com um total de 12.125 vagas, o programa Bolsa Idiomas da Prefeitura terá mais uma edição em 2017, abrindo inscrições a partir da próxima terça-feira, que é dia 8. Com o novo processo seletivo, o programa, que é coordenado pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional, fechará o ano oferecendo mais de 27 mil bolsas de 50%, 75% e 100% em instituições de ensino de língua estrangeira da capital. As inscrições poderão ser realizadas de 8 a 20 deste mês, exclusivamente neste portal. portalesp.manaus.am.gov.br. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego Pronatec está com inscrições abertas até o próximo dia 18. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, está com inscrições abertas até o dia 18 de agosto. São mais de 575 mil vagas gratuitas para cerca de 100 cursos que podem ser presenciais ou à distância pela internet. O programador Matheus Avelar fez um curso técnico há um tempo atrás, de graça, com duração de 1 ano pelo Pronatec, na área de desenvolvimento de jogos digitais, e conta o que aprendeu. Além das técnicas de desenvolvimento de jogos, como programação e modelagem, criação de personagem, ele me deu o conhecimento técnico para descobrir a área da programação em si, do desenvolvimento. O diretor de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, Geraldo Andrade, conta quem pode se candidatar. Qualquer cidadão brasileiro, seja ele em faixa etária estudantil a partir dos 16 anos ou até adulto que já esteja no mercado de trabalho ou desempregado, pode se candidatar para ter esse tipo de oferta em sua localidade. Há cursos direcionados para a área da construção civil, informática, administração e saúde, e serão ofertados por cerca de 40 instituições privadas de educação profissional e tecnológica. As inscrições podem ser feitas pelo site www.pronatec.mec.gov.br. As aulas começam a partir do dia 28 de agosto. Reportagem Cíntia Moreira. 5:59 em Manaus. Informações com José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Eleições 2017. Tudo preparado para o pleito suplementar que decidirá o governo do estado do Amazonas para um mandato de pouco mais de 1 ano. Com um número expressivo de eleitores, Manacapuru, o terceiro maior colégio eleitoral do interior do estado, mais uma vez leva o eleitor às urnas numa eleição atípica que poderá ser a amostra do que ocorrerá no ano que vem nas eleições convencionais de 2018. Doutora Vanessa Leite Mota, juíza titular do Tribunal Regional Eleitoral TRE, fala da organização das urnas de Manacapuru e mais 5 municípios regionais. Bom, nós já estamos com toda a nossa estrutura já organizada. Manacapuru, como em todas as eleições, foi polo de geração de carga e mídia, de preparação dessas urnas. Nós preparamos aqui as urnas de Beruri, de Capiranga, de Anamã, de Novo Airão e as de Manacapuru. As urnas desses municípios já estão lá, elas foram entregues já semana passada, então já estão lá para serem distribuídas conforme a determinação do juiz eleitoral dessas zonas. E as nossas, a gente já vai começar a montagem da zona urbana e no sábado pela manhã e na parte da tarde as sessões da zona rural. Então, com relação à logística, da preparação da eleição e a questão de segurança pública, a gente já está com tudo organizado.
Sem a ajuda de custos para deslocamento de eleitores, doutora Vanessa acredita num grande número de abstenção, o que não será nenhuma surpresa. Caso haja segundo turno, o que é provável, a juíza disse que o TRE já está preparado para essa possibilidade. Estabelecida a lei seca, bares similares estarão proibidos a venda de bebidas alcoólicas no horário de 7 às 18 horas de domingo. O eleitor que não conseguir comparecer no local de votação no dia da eleição, ele terá um prazo para comparecer no cartório eleitoral, mas o ideal é que ele faça isso até o final do ano. Doutora Vanessa também falou da segurança durante as eleições. Manacapuru é uma zona eleitoral, até pela quantidade de eleitores, que tem uma atenção especial do TRE. Esse ano nós vamos receber um efetivo de Força Federal até maior que nós recebemos no ano passado. Então, nós já estamos na cidade com a Polícia Federal, a Polícia Militar também já está à disposição da Justiça Eleitoral, com todo o seu efetivo, Polícia Civil da mesma forma, e na sexta-feira nós devemos estar recebendo 200 homens da Aeronáutica para atuar especificamente na segurança da eleição. Então, esse ano, em razão desse efetivo, nós teremos tropa federal tanto na zona urbana do município quanto na zona rural, e aí a Polícia Militar fica livre até mesmo para atuar na sua função primordial, que é a segurança pública. Então, acho que até pensando nisso, o TRE tomou essa decisão de aumentar o efetivo de tropa federal aqui em Manacapuru. Bem, Paulo, o número de sessões no município é de 195 e mais 24 contingências. Na cidade serão 26 locais de votação com 152 sessões e 29 no interior com 38 sessões. Numa eleição com gastos previstos para 18 milhões de reais, o TRE disponibilizou R$ 69.800 para Manacapuru. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Zeg-Deg. 6h09 em Manaus. Vamos saber como estão os preparativos para a eleição de domingo lá em Urucará. Valdino Castro. Bom dia, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Neste domingo, como em outros municípios, em Urucará estará acontecendo a eleição suplementar para a escolha do novo governador do estado. Neste período que antecedeu as eleições, alguns dos candidatos visitaram o município. De acordo com o TRE da 27ª Zona Eleitoral, Urucará, 33 sessões foram instaladas nas escolas de zona urbana e rural para atender a população votante. Aproximadamente 11.700 eleitores estarão indo às urnas neste dia 6. A juíza eleitoral, doutora Mirza Thelma de Oliveira Cunha, encontra-se no município para dar lisura do pleito eleitoral. A cidade se movimenta com a chegada de eleitores vindo de outros lugares para exercer sua cidadania. Ontem, quarta-feira, o município recebeu reforço policial, militar e civil para dar segurança à população e ao pleito, inibindo possíveis crimes eleitorais em locais de votação. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, Valdino Castro. 6h10 em Manaus. O estado vai participar de estratégia para reduzir mortalidade neonatal. O Amazonas vai fazer parte de uma nova estratégia do Ministério da Saúde que tem a missão de reduzir mortes de recém-nascidos e melhorar a qualificação das maternidades que acolhem esses bebês. A iniciativa prevê a redução da mortalidade nos primeiros 28 dias e o aumento na taxa de aleitamento materno. As maternidades também estarão aptas a compartilhar essa estratégia com outras unidades de saúde do estado. A diretora de Ações Programáticas e Estratégicas do Ministério da Saúde, Tereza Delamare, explica que para garantir o melhor início da vida ao recém-nascido, é preciso oferecer apoio técnico e capacitação de profissionais. O objetivo dessa estratégia é fortalecer as ações que já vêm sendo implementadas na saúde da criança, especialmente depois da publicação da portaria que instituiu a política de atenção integral à saúde da criança. Então, o nosso objetivo é fazer uma integração das ações que estão voltadas diretamente à atenção neonatal, fazer uma ação integrada junto às maternidades, que tem maior número de óbitos neonatais, para que a gente possa fazer um apoio sistemático a esses profissionais de saúde. A iniciativa, chamada de Qualinel, será desenvolvida até julho de 2019 nas maternidades selecionadas. Ao final desse período, o Ministério da Saúde vai entregar um selo de qualidade às instituições que, além de integrar a estratégia, também conquistarem melhoras nos atendimentos. Para mais informações, acesse www.saude.gov.br.
Reportagem Janari Damascena. 6h12 em Manaus. Em sua 61ª edição, o Festival Folclórico do Amazonas, que será realizado pela primeira vez no anfiteatro do Complexo Turístico Ponta Negra, trará de volta a tradicional apresentação dos grupos folclóricos entablados, relembrando o início do festival na década de 50. A partir desta sexta-feira, hoje, portanto, mais de 80 atrações passarão pelo palco, incluindo grupos das categorias prata e bronze, além da participação das cirandas de Manacapuru e a banda Carrapicho. A programação será diária até o dia 16, a partir das 20 horas. O diretor de cultura da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, Manaus Cult, o órgão que promove o evento e apoia os grupos das duas categorias, Márcio Braz, destacou que o uso do tablado atende a um pedido dos grupos. Nós vamos ter 84 danças folclóricas durante os 13 dias do evento, dividido em 12 modalidades, entre quadrilhas, cacetinhos, cirandas, enfim. E também, além disso, nós vamos ter a participação das cirandas de Manacapuru. Então, é só conferir a programação e ver o dia em que elas vão se apresentar. Todos os órgãos da Prefeitura de Manaus vão estar participando aqui da organização do evento, né? Além disso, teremos também a Polícia Militar, vamos ter SAMU, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, enfim. Durante os 13 dias do evento, estamos preparando aí uma grande organização para a comodidade de todo o público presente. A abertura do maior festival folclórico da região norte nesta sexta-feira contará com o show da banda Carrapicho a partir das 20 horas. Segundo o líder da banda, Zezinho Correia, é uma honra poder abrir o festival com o repertório do show 100% Carrapicho. Hoje, aqui na Ponta Negra, a gente vê que a produção ela se agrega melhor até a questão da aceitação da própria população e, sem dúvida, vai ficar muito mais bonito e a gente se sente honrado em poder estar aqui, poder abrir e mostrar esse show 100% Carrapicho, mostrando os sucessos do Carrapicho, que vai de uma trajetória desde o forró até o boi bumbá e que dá continuidade hoje. Então, esse registro será fantástico para todos nós. O 61º Festival Folclórico do Amazonas contará ainda com uma feira gastronômica de comidas típicas. A feira terá 30 barracas de doces, salgados e comidas típicas como tacacá, vatapá, milho cozido, entre outras. O Ministério Público Federal recomendou à Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas, à Secretaria Municipal de Saúde e ao Distrito Sanitário Especial Indígena de Manaus que instituam em até 15 dias, por meio de instrumento formal, grupo de trabalho visando discussão para melhoria no atendimento de saúde indígena aqui em Manaus. Cada instituição deve indicar 12 representantes com poder de decisão para compor o grupo de trabalho, sendo um deles servidor da área técnica. Outros representantes ou servidores especializados em temas específicos poderão acompanhar pontualmente as atividades do grupo. Secretaria de Judiciária aponta com tranquilidade processos envolvendo registros de candidatura nesta eleição suplementar. Fabrício Nascimento. Especial Eleições 2017. A eleição suplementar no Amazonas será neste domingo. São mais de 2 milhões de eleitores que votam para governador e vice após pouco menos de 30 dias de propaganda. Neste período, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas preparou a casa para a votação transcorrer dentro da normalidade, como se fosse ano eleitoral costumeiro. Com a excepcionalidade de um pleito, 9 candidatos surgiram para a corrida de um mandato de 15 meses. Apesar da correria de uma eleição suplementar, o secretário judiciário do TRE Amazonas, Valdinei Siqueira, responsável por receber os registros de candidatura e por analisar junto à corte os pedidos que possam aparecer no decorrer da preparação da eleição, aponta com tranquilidade este pleito. Como se trata de diretórios estaduais, não houve nenhum problema com nenhuma agremiação partidária em relação ao cadastro, enfim, tá tudo normal, eles estavam com seus diretórios anotados sem nenhum problema. No total, são 28 partidos envolvidos nesta eleição para governador e vice. O secretário ressalta que, apesar da excepcionalidade e com a mudança de um vice e o indeferimento de uma candidata, o sistema de registro transcorreu dentro da normalidade. Foi tranquilo, foram 9 não, na realidade 3 × 9, 27, que é o partido, né, o coligação, o candidato a governador, o candidato a vice, 28 com esse, que foi trocado, né, o Abdala pelo Felipe Souza. E foi tranquilo sim, porque a análise foi tranquila, não tivemos nenhum problema maior que pudesse tumultuar o sistema de registro.
embora tenha esses 2 registros que vão para a urna subjúdice, mas a legislação eleitoral prevê essa hipótese, então não há nenhum tipo de problema, não. 2 casos de candidatura chamaram a atenção durante o período eleitoral. O primeiro deles, dia 11 de julho, quando o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas indeferiu o registro da candidatura de Liliane Araújo, do PPS. De acordo com a decisão, a jornalista não constava afiliada ao partido. O segundo caso, mais recente, envolveu a chapa Coragem para Renovar, da candidata a governo Rebeca Garcia. O vice, Abdala Frasch, não se enquadrava na lei da ficha limpa. Em 24 horas, Rebeca trocou de vice e vai concorrer agora com Felipe Souza. Valdinei Siqueira evidencia os motivos que levam a impugnações de candidatura durante um período eleitoral. Inelegibilidade é um dos motivos, e a lei da ficha limpa, por exemplo, que essas pessoas que estão concorrendo, se eles já foram gestores em exercícios anteriores, eles precisam prestar contas, né, ao Tribunal de Contas, Tribunal do Estado, e agora a Câmara de Vereadores, e essas contas precisam estar aprovadas, contas de gestão. 6h18 em Manaus. O último debate entre os candidatos ao governo do Amazonas antes do primeiro turno da eleição suplementar foi realizado pela Rede Amazônica na noite de ontem. O encontro foi dividido em 4 blocos com temas livres e com perguntas sendo feitas entre os candidatos e abordou assuntos como saúde, segurança pública, orçamento, economia, entre outros. TRE Amazonas chega a 21 milhões de gastos com a eleição suplementar, mas garante estar próximo de 100% de execução para domingo. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. Especial Eleições 2017. O Amazonas terá um caso inédito de eleição suplementar para governador no próximo domingo. O pleito surpresa gerou uma receita de custos vindas do Tribunal Superior Eleitoral, equivalente a mais de 21 milhões de reais. Foram quase 2 meses e meio de planejamento e execução para que eleitores do Amazonas escolham entre 9 candidatos o seu próximo governador e vice para o mandato tampão. Diante do número de gastos e do pouco tempo para pôr em prática, o diretor-geral do Tribunal Eleitoral do Amazonas, Messias Andrade, explicou o orçamento milionário e a necessidade de haver eleição. Nós tínhamos uma variável que era a eleição do pleito anterior, né? Mas o TSE nos solicitou que nós aumentássemos o número de policiais da PM para povoar os municípios, né? E também nós fizéssemos a contratação do transporte especial que antes era feito entre MD e TSE, diretamente entre TRE e CMA. Então isso deixou o custo um pouco mais elevado. Então o que nós esperávamos que fosse em torno de 17, 18 milhões de reais, subiu um pouquinho para cerca de 21 milhões de reais. Mas mesmo assim, se comparado com o que foi contratado entre TSE e Ministério da Defesa, a gente tem uma redução de 50% do valor do transporte especial. Por conta desta eleição, o processo de biometria foi paralisado em 52 cidades do Amazonas, gerando, portanto, uma votação no próximo domingo do modo convencional e anterior. Desta forma, tropas federais foram ampliadas para melhor segurança em vários municípios. Nós subdividimos as tropas federais em Polícia Judiciária, né, que seria a Polícia Federal, né, e Exército, Marinha e Aeronáutica. Polícia Federal, que nós atuávamos antes em pelo menos 5 municípios, nós passamos a atuar em 15. Pelo mapeamento de ações ilícitas que poderiam ocorrer nessa eleição, que mesmo curta, mas com algumas situações muito críticas que estão ocorrendo, podem ocorrer. Então aí nós aumentamos para 15 e desde domingo os policiais federais já têm 15 municípios que já estão atuando e mantendo essa situação. Quanto às forças da Marinha, Exército e Aeronáutica, eles começaram a se deslocar ontem para 20 municípios, ficando pendente ainda Itacoatiara, que vai ser ocupado pela Marinha,
e Manacapuru, que vai ser ocupado pela Aeronáutica pela primeira vez na história. Messias aponta que a eleição suplementar vai ajudá-los na melhor, rápida e eficaz realização do ano que vem, quando voltaremos às urnas para escolher deputados, senadores, governador e presidente da República. Essa é a grande vantagem, porque assim, como nós tínhamos feito um pleito em 2016, nós conseguimos contratar tudo licitado, sem nenhuma contratação inicial, porque nós já tínhamos os termos de referência e todos os procedimentos para contratação via licitação feitos. Esses mesmos procedimentos de eleição, agora suplementar, vão ser utilizados como parâmetro não somente para o Amazonas, mas para o restante do país, segundo o ministro Gilmar Mendes. A notícia da eleição suplementar no Amazonas surgiu no dia 4 de maio, quando os ministros do STF votaram pela eleição direta. De lá para cá, o tempo foi o maior desafio dos servidores da Justiça do Amazonas. Apesar do curto prazo, o diretor-geral evidencia o trabalho em equipe e confirma que quase 100% da eleição já está pronta. A maior dificuldade foi o prazo. Então, você imagina que nós tínhamos cerca de 6 meses para executar o planejamento prévio feito durante o ano anterior. E aqui nós tivemos que fazer o contrário, nós tivemos que executar e planejar ações paralelas em menos de 2 meses. Então, esse certamente foi o maior desafio. Mas, em contrapartida a isso, eu sempre vou ressaltar o comprometimento e a abnegação dos servidores da Justiça Eleitoral. Porque, praticamente, chefes de cartório da capital do interior, servidores de secretaria, trabalharam todos esses 2 meses e meio, todos os dias, sendo que hoje nós temos diversos parceiros espalhados pelo país todo. Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Tocantins, Acre, Rondônia, os tribunais do Sudeste, próprio TSE, todos esses tribunais nos ajudaram. Então isso também nos deu muito conforto e alento para executar esse pleito da forma como estamos executando hoje, com 95% a 97% do pleito pronto para domingo dia 6. Essas e outras notícias você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Especial Eleições. Agora 6h24 em Manaus, ainda falando sobre eleições, cerca de 10 mil servidores dos órgãos do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, Forças Armadas, além de órgãos federais, estaduais e municipais, atuarão nessas eleições suplementares de domingo. A informação foi repassada pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas, Sérgio Fontes, na manhã desta quinta-feira, durante coletiva de imprensa para apresentação do Plano Tático Integrado de Segurança, que tem como objetivo coibir crimes eleitorais e manter a segurança e a ordem nos locais de votação em todo o estado. Servidores da Seguridade Social e do Ministério da Saúde em Manaus vão se reunir amanhã a partir das 9 horas em frente ao prédio do IAPTEC na Avenida 7 de Setembro. Para debater o indicativo de greve geral em nível nacional, marcado para o próximo dia 16. A Assembleia dos Servidores do INSS da Saúde, que acontece neste sábado, foi marcada pela própria base da categoria, que pretende definir uma posição conjunta quanto aos próximos passos dos servidores do Amazonas. E atenção, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, decidiu manter a eleição direta para governador do Amazonas. Com a determinação, o pleito eleitoral permanece neste domingo, assim como a realização de um eventual segundo turno previsto para 27 de agosto. Lewandowski determinou, porém, que quem vencer a eleição não poderá ser diplomado até que os recursos do governador cassado José Melo do PROS e do vice dele, Henrique Oliveira do SD, também cassado, sejam julgados. Eles foram punidos por compra de votos. Por conta do avanço do calendário eleitoral, que já inclui entrega de urnas nos municípios e envio de policiais civis e militares, bem como das forças federais para o interior, o ministro decidiu manter o pleito. O processo julgado nesta quinta-feira refere-se à ação cautelar com pedido de liminar proposta por Henrique Oliveira. A ação pedia a suspensão do pleito até o julgamento dos embargos de declaração. Polícia. Os acontecimentos da noite, madrugada, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã.
o pronto-socorro 28 de agosto. Teve 3 pessoas que deram entrada, uma por acidente de trânsito, uma pessoa por agressão física e uma outra pessoa que deu entrada vítima de arma branca. No pronto-socorro Zolúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, um homem não identificado que foi espancado por moradores na comunidade Monte Pascoal, lá no Terra Nova. O fato aconteceu, Paulo, porque ele estava roubando, daí a população meteu-lhe a peia nele, estava roubando o celular de uma adolescente. Acabou apanhando e apanhando muito no pronto-socorro Platão Araújo. 4 pessoas deram entrada vítimas de agressão física, uma pessoa deu entrada vítima de queda de moto e uma pessoa deu entrada vítima de arma de fogo. Assim foi o plantão lá no Platão Araújo, localizado na Avenida Grande Circular. Estupro. Um vagabundo, um bandido de 17 anos foi apreendido nesta quarta-feira. Ele estuprou uma menina de 13 anos em um terreno perto da Escola Municipal Solange Nascimento, na BR-174, lá no quilômetro 2. Ele convenceu a jovem a entrar na mata. Segundo ele, um passarinho exótico estava por lá. Tu já viu o passarinho? Aí falou que é passarinho, ele nunca tinha visto daquele jeito e tal, e ela foi convencida a entrar no mato. Chegando no mato, ele começou a assoviar. Ele estava chamando o passarinho, Paulo, para enganar a menina. Ele queria mesmo era estuprá-la, levou pro mato e consumiu o estupro. Ela falou para todo mundo, espalhou a situação e logo a delegada Elizabeth de Paula, titular da Delegacia Especializada em Atos Infracionais, apreendeu esse adolescente de 17 anos que estava aí na área estuprando uma garota de 17 anos de idade. Se alguém lhe chamar e mostrar o passarinho, cuidado. O negócio desse assovio é um verdadeiro perigo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um rapaz de 17 anos foi assassinado no bairro Gilberto Mestrinho. As informações ainda desencontradas dão conta de que esse jovem foi assassinado por volta das 19 horas da noite de ontem. Era 7 horas da noite quando esse rapaz foi assassinado no bairro Gilberto Mestrinho. Morte. Terçadadas pelo corpo. O homem até o momento não identificado foi ticado no terçado. Ele levou 1, 2, 3, 6, 10, 12, 18 terçadadas pelo corpo. É como me disse meu chefe na madrugada, com aquela voz grossa. Como é que escapa Pellegrini com 18 terçadadas? Foi assim que disse o Paulo Guerra para mim de manhã. E esse homem morreu e não foi ainda identificado. O fato é que ele está desfigurado com 18 terçadadas pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 72 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A dupla cena concurso 1676, dezenas sorteadas no primeiro sorteio 05, 39, 41, 43, 44 e 46. Segundo sorteio 07, 09, 22, 39, 42 e 45. Acumulou nas duas faixas. A Quina também acumulou e o prêmio previsto para hoje é de mais de 10 milhões de reais. As dezenas sorteadas no concurso 4446 foram estas: 14, 22, 54, 69 e 72. A quadra saiu para 834 apostadores, cada um recebe R$1.386,99. Time Mania, concurso 1065, time do coração Juventus de São Paulo. Dezenas sorteadas: 03, 07,
42 49 50 59 e 78. Um ganhador com 6 acertos, prêmio para ele R$8.982,27. 6h38. Esportes. Neymar é finalmente jogador do Paris Saint-Germain. O acerto do craque brasileiro com a equipe francesa foi oficializado através de um comunicado oficial e das redes sociais em uma transação que deverá ser recorde no futebol mundial. 222 milhões de euros, aproximadamente 820 milhões de reais. O contrato é válido até junho de 2022. A apresentação de Neymar, que chegou ainda há pouco a Paris, acontecerá daqui a pouco também em uma conferência de imprensa no Parque dos Príncipes às 13 horas hora local, 8 horas hora de Brasília. Em seguida, o brasileiro participará de seu primeiro treinamento com os novos companheiros, porém sem a presença de jornalistas ou torcedores. Mas amanhã, sábado, o jogador será apresentado aos torcedores em uma festa no Parque dos Príncipes às 15h45, horário de Paris, correspondendo às 10h45 hora de Brasília. Curitiba esfria a empolgação do São Paulo, vence no Morumbi lotado e sai do Z4 com gols de Carleto e Filigrana. Coxa faz 2-1 diante de incrédulos 53.635 torcedores que batem recorde de público do brasileiro, mas saem frustrados e veem o tricolor voltar à zona de rebaixamento. O Cruzeiro não tomou conhecimento do Vasco dentro do Raulino de Oliveira. Em Volta Redonda aplicou incontestáveis 3-0 com gols de Thiago Neves, Sassá e Robinho na noite desta quinta-feira. Agora o Cruzeiro é o 7º colocado no Campeonato Brasileiro com 26 pontos. O Vasco é o 9º com 23. No outro jogo que complementou a rodada, o Atlético Paranaense largou um 5-0 em cima do Avaí. A partir deste ano, os goleiros passarão a ter uma premiação específica no evento de gala da FIFA que acontece no final de todas as temporadas. A entidade que regulou o futebol anunciou nesta quinta-feira o The Best FIFA Goalkeeper, que vai premiar o melhor atleta da posição, uma espécie de luva de ouro, por assim dizer. Últimas notícias. Passageiros de um voo com destino a Nova York ficaram assustados agora de madrugada depois que um avião da American Airlines apresentou problemas e teve que voltar ao Rio de Janeiro. Segundo um passageiro, a turbina da aeronave teria pegado fogo depois de mais de 2 horas de voo. Teve bastante trepidação e alguns passageiros chegaram a passar mal com o susto. A cantora Elza Soares estava no voo para um show no Central Park. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfarb, afirmou nesta quinta-feira ao participar de um evento do Banco Goldman Sachs em São Paulo que a expectativa é de quedas adicionais dos juros à frente. Atualmente a taxa Selic fixada pelo Banco Central com base no sistema de metas de inflação está em 9,25% ao ano e registrou 7 quedas seguidas. A Justiça Federal em Macaé, no interior do Rio, suspendeu o aumento das alíquotas do PIS e COFINS sobre a gasolina, o diesel e o etanol. A decisão publicada na tarde desta quinta-feira é válida para todo o território nacional e suspende os efeitos do decreto 9.101/2017 de 20 de julho, que aumentou em média 41 centavos o preço do litro do combustível. A decisão da Vara Única de Macaé ocorreu após uma ação popular movida por um professor e advogado de Barra de São João, em Casimiro de Abreu. A Advocacia Geral da União informou que não foi notificada e que irá recorrer provavelmente ainda hoje. Segundo a Justiça Federal, trata-se de uma decisão de primeiro grau e, portanto, cabe recurso da União. O governo federal vai abrir mão de mais de 10 bilhões em arrecadação nos próximos anos com a medida provisória publicada pelo presidente Michel Temer, que concedeu benefício a produtores rurais. O benefício foi anunciado antes da votação da denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara. 6h45. Depois de barrar a denúncia contra Temer por corrupção, o governo diz que vai conseguir aprovar a reforma da Previdência e o ministro da Fazenda já fixou um prazo, outubro. Até lá vai precisar engrossar o apoio político que salvou o presidente na Câmara enquanto busca alternativas para tentar tapar o buraco que ele mesmo abriu nas contas públicas. O presidente Michel Temer contestou ontem à noite em entrevista ao programa O É da Coisa na Rádio Band News a crítica de oposicionistas de que usou a liberação de verbas das emendas parlamentares a fim de conquistar votos para derrubar a denúncia contra ele na Câmara Federal. Segundo Temer, os valores liberados para os deputados de oposição são muitas vezes maiores que os dos governistas. Segundo Temer, a oposição recebeu igualmente aos governistas. As emendas foram igualmente pagas à oposição e situação. Agora, quem apoia o governo vota com o governo, quem não apoia o governo vota contra o governo.
O Brasil deve receber chanceleres do Mercosul para uma reunião neste sábado em São Paulo com o objetivo de discutir a situação lá na Venezuela. Nesta quinta-feira, os governos dos países integrantes do bloco fizeram os últimos acertos para o encontro. A expectativa é que participem da reunião os chanceleres de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Um incêndio atingiu um prédio residencial de mais de 80 andares em Dubai ontem à noite, lançando ao céu grandes colunas de fumaça e provocando uma chuva de destroços. A polícia de Dubai diz que bombeiros estão no local e que não há relato de feridos no Torch Tower, localizado no popular bairro de Marina. Uma operação da Polícia Nacional Espanhola realizada ontem desmantelou uma rede criminosa internacional dedicada ao favorecimento da imigração ilegal de cidadãos iranianos. O suspeito apontado como líder da organização foi preso em Londres quando tentava embarcar em um voo aqui para o Brasil. A organização cobrava de cada migrante cerca de 25 mil euros, cerca de 93 mil reais para fornecer passaportes falsos, documentos de viagem, transferências de alojamento dos destinos finais escolhidos pelos imigrantes. O presidente do Equador, Lenín Moreno, decretou a retirada de todas as funções de seu vice-presidente Jorge Glass na primeira crise registrada em seu governo, iniciada há 2 meses. Segundo o decreto, Moreno retirou as responsabilidades de seu companheiro de chapa após receber as críticas que este lhe fez na véspera. No entanto, a decisão não implica na destituição de Glass, que também foi vice-presidente de Correia entre 2013 e 2017. Acusado por seus adversários de corrupção no escândalo envolvendo a Odebrecht, Glass publicou uma carta com críticas a Moreno, acusando-o de se aliar ao grupo do líder opositor Abdallah Bucaram. O Ministério Público da Venezuela pediu nesta quinta-feira a um tribunal de controle a anulação da Assembleia Constituinte eleita no último domingo e que foi rejeitada pela oposição e boa parte da comunidade internacional por suposta fraude em sua eleição. O pedido feito por 2 procuradores nacionais se baseia nos supostos delitos cometidos durante o processo eleitoral da Constituinte, afirmou o órgão pelo Twitter. Os constituintes tomam posse hoje. O ex-prefeito de Caracas foi solto lá na Venezuela, diz a mulher dele. O opositor do governo Maduro, Ledesma, havia sido preso após a eleição do último domingo. O potente e imprevisível tufão Noru pode tocar a terra na ilha de Kyushu, no sul do Japão, durante o fim de semana. Após mais de 15 dias vagando pelo oceano e numerosas mudanças de trajetória. A informação foi dada nesta sexta-feira pela Agência Meteorológica do Japão. Às 2h da madrugada, hora de Brasília, o 5º tufão da temporada no Oceano Pacífico estava a cerca de 150 quilômetros a leste das ilhas Amami, a cerca de 240 quilômetros ao sul da ilha de Yakushima, ao sul da ilha de Kyushu, segundo a JMA. A polícia da Austrália confirmou nesta sexta-feira que o Estado Islâmico desenvolveu sofisticado plano para colocar explosivo no interior de um avião de passageiros no aeroporto de Sydney. Os supostos terroristas detidos no último sábado tinham camuflado uma bomba dentro de um triturador de carne que seria despachado no dia 15 de julho em voo da companhia Etihad Airways. Esse plano, no entanto, foi abordado antes que o artefato passasse pelo controle de segurança do aeroporto, disse o subcomissário de polícia Michael Phelan em entrevista. A bomba foi desarmada por um dos extremistas e um segundo plano foi acionado para montar dispositivo químico com sulfureto de hidrogênio, substância altamente tóxica e que leva à morte. Phelan qualificou o plano terrorista como um dos mais sofisticados já tentados em solo australiano e louvou a atuação dos serviços de inteligência para frustrar o ataque. 6h50 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Aliados de Aécio votaram com Temer e os de Alckmin a favor da denúncia. A Folha de São Paulo. Temer diz que todos os que querem tirá-lo do cargo estão sendo derrotados. O Estado de São Paulo. A expectativa é aprovar a reforma da Previdência até outubro, diz Meireles. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Justiça derruba, de novo, aumento da gasolina em todo o país. Valor econômico. Aécio continua afastado e Tasso vai tocar reforma no PSDB. Estado de Minas. Aluna perfura olho de colega com estilete em briga na frente de escola na Grande BH. No Recife, Jornal do Comércio. Lei da terceirização não vale para contratos encerrados antes da norma. Fortaleza, Diário do Nordeste. Motorista passa mal, causa acidente entre 4 veículos e deixa um morto. Porto Alegre, 0h. Petrobras aumentará preço da gasolina e do diesel nesta sexta-feira. Edições impressas locais.
O centenário Jornal do Comércio estampa hoje. Biotecnologia esbarra na burocracia para negócios. Agora. Mulher achada morta em Igarapé com recado da FDN. A crítica. Ministro decide, eleição no domingo está mantida. Em tempo. Direta. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Janaria Oliveira, Valdino Castro, José Alberto Zegdeg, Cíntia Moreira, Fabrício Nascimento, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de rádio de Itamajardina, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Missa Convite. Os familiares do senhor Messias Alves Ribeiro convidam parentes e amigos para participarem da missa de 7º dia de seu falecimento, a ser celebrada hoje às 18h30 do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, no bairro de Aparecida. Desde já, a família do senhor Messias Alves Ribeiro agradece a todos que compareceram a este ato de fé cristã. De